Olá pessoal, o nosso artigo ele retrata sobre a avaliação do resíduo de cinza da madeira de eucalipto como substituição parcial da areia em argamassas de cimento. Nosso trabalho é composto por mim, Marcelo Bortoleto, pelo Paulo Victor Guimarães e pelo Rodrigo Garozzi da Silva. Bom, o nosso trabalho é composto por uma introdução, depois pelos objetivos, materiais e métodos, os resultados da pesquisa e, por fim, as conclusões. Bom, agora é a introdução. Então, atualmente é crescente a busca por materiais que possam substituir tanto parcialmente, tanto totalmente o cimento Portland, por causa que o cimento Portland é autopoluidor na questão ambiental. E um desses materiais são os materiais suplementares. Bom, os materiais suplementares, além de substituir o cimento Portland, eles podem substituir os agregados em argamassas e também em concretos, uma vez que as questões ambientais também influenciam a sua utilização. Bom, em uma fábrica de papel de celulose, há a geração de resíduos sólidos. E nas indústrias de papel de fábrica de papel e celulose é utilizado o processo Craft. Esse Craft ele é um processo que ocorre a uma temperatura de 50 graus Celsius, que adiciona tanto sulfato de cálcio, tanto soda cáustica. Ele se dissolvendo a lignina e liberando a celulose como polpa de papel com a melhor qualidade. Nesse processo, pode gerar uma produção de resíduos de 40 a 70 kg secos por ADT de celulose. Lembrando que essa ADT ela significa tonelada de seca ao ar. E um desses resíduos que é gerado da fábrica de papel e celulose é a cinza de madeira de eucalipto. Então, como que é formada essa cinza? Ela provém do precipitador de coleta de particulado dos gases de exaustão da caldeira de força alimentada em base de biomassa energética. Bom, em relação à consistência dessas cinzas, podemos obter uma cinza bastante seca, em torno de 90 a 95% de consistência, e também cinzas bastante úmidas, de 50 a 60% de consistência. E por conta dessas diferenças, é gerado de 5 a 40 kg de cinza seca por ADT de celulose. Agora, o objetivo do nosso trabalho. O objetivo do nosso trabalho é avaliar a eficiência da cinza da madeira de eucalipto aplicada como uma substituição parcial do agregado miúdo e nas produções de argamassas à base de cimento Portland, visando dar um novo destino para esse resíduo e também questionando a possível disponibilidade da areia natural no futuro. Materiais e métodos. Materiais que foram utilizados na nossa pesquisa. Agregado miúdo, que utilizamos uma areia média natural proveniente do Porto de Nossa Senhora Aparecida e Pedreira, Três Irmãos, na cidade de Andradina. Também utilizou-se um aglomerante, no caso foi o cimento Portland de alta resistência inicial, que é o CP5 Ari. Utilizou-se também a cinza de madeira de eucalipto, que foi fornecida pela Fibra, que é uma empresa de celulose, na cidade de Três Lagoas, e também a água. Bom, agora os métodos. Então, para o preparo da cinza de madeira de eucalipto,
foi realizada uma secagem do material, pois este material apresentava uma certa umidade não conveniente para o trabalho em questão. Tá? Então foi necessário fazer uma secagem. E posteriormente à secagem foi realizada uma moagem, a moagem com o objetivo de reduzir o tamanho das partículas, obtendo-se um diâmetro satisfatório para poder utilizar este material nas argamassas, e como substituição da areia. E para a fabricação das argamassas, nós utilizamos um traço 1 para 2, que é 1 para cimento e 2 para agregado miúdo, e uma relação de água-cimento de 0,5. Nós mantivemos constante essa relação de água-cimento. Então, esta é uma tabela que retrata a quantidade de materiais usados para cada amostra. Então, nós substituímos a areia, que é o agregado miúdo, pela CME de zero, que é o controle, né, a 50% de substituição. Como eu disse, mantivemos a relação água-cimento um valor constante de 0,5. E a quantidade utilizada para cada amostra foi de 3,5 kg. O processo de mistura. Primeiramente, nós adicionamos toda a água, né, e o aglomerante. E posteriormente foi acrescentada de uma maneira uniforme, gradual, toda a areia e o CME. Então, este foi o nosso processo de mistura. Agora, os ensaios utilizados no presente trabalho. Nós realizamos o ensaio de resistência à compressão axial e a idade para o estabelecido ensaio foi de 7 dias. Nós também realizamos ensaio de absorção de água. Então, nesse ensaio, realizou-se 2 pesagens ao corpo de prova, uma pesagem seca, né, antes da imersão, e depois uma pesagem após a imersão. E também neste ensaio realizou-se o ensaio de consistência, que após a mistura determinou-se o índice de consistência das argamassas utilizando a mesa Flow Table. Esta é a imagem que retrata o ensaio de consistência das argamassas. Primeiramente, nós colocamos o molde no centro da mesa de Flow Table. Posteriormente, nós retiramos esse molde e aplicamos 30 golpes na mesa. E o que acontece? Há um espalhamento da argamassa. Aí nós medimos 3 diâmetros em diferentes locais e tiramos a média. E a média é o resultado do índice de consistência. Processo de adensamento, moldagem e cura das argamassas. Bom, para o adensamento das argamassas foi utilizada uma mesa vibratória com um tempo de utilização de 60 segundos por molde. Utilizou-se moldes metálicos cúbicos com 5 centímetros de lado. Os corpos de prova para este trabalho permaneceram em uma câmara úmida, mediante a temperatura de 28 graus Celsius e uma umidade relativa do ar de 100% até a idade do respectivo ensaio. Agora, os resultados. Caracterização da cinza da madeira de eucalipto. Que é a imagem de uma composição química. Percebemos que o principal elemento químico presente nesta cinza é o dióxido de silício, em torno de 39,2%. Também temos presente o alumínio, o ferro e alguns outros óxidos. Também foi feita uma composição granulométrica dessa cinza de madeira de eucalipto e pelo ensaio
chegou-se à conclusão que o diâmetro médio dessas partículas ficou definido em torno de 45 micrômetros. Caracterização da areia. Bom, realizou-se um ensaio de composição granulométrica da areia e analisou que se esta é uma areia média e se apresenta em estado ótimo para utilização. Resultado dos ensaios. Em relação à consistência das argamassas, verificou que quanto você aumenta o teor de CME, há uma diminuição no valor da consistência das argamassas, fazendo com que diminua a fluidez dessa argamassa e também há uma menor plasticidade da mistura. Em relação à resistência à compressão das argamassas. Bom, em relação à resistência, para todas as substituições de CME, houve um aumento na resistência mecânica das argamassas em relação ao controle. E, pelos resultados, o maior índice de resistência à compressão foi com a substituição de 30% de CME, alcançando uma resistência de 46,41 MPa. Bom, este é um gráfico que representa a dispersão dos valores de resistência. As barras à esquerda representam os valores mínimos de resistência e as barras à direita representam os valores máximos de resistência, considerando o desvio padrão obtido. Em relação ao ensaio de absorção nas argamassas, percebemos que os menores teores de absorção foram com a substituição de 30% de CME, 40% e 50%. Com 30% de CME, houve uma absorção de água de 0,05 e no padrão de 0,12. Já acima de 30%, aumentou a absorção de água, porém obteve-se um menor desvio padrão. Então, podemos concluir que estamos atribuindo um novo material como uma alternativa, como agregado de argamassas. Estamos fazendo um aproveitamento do resíduo recorrente no cenário econômico nacional. Houve uma elevação no valor de resistência, a compressão nas amostras, em todas as amostras de CME. Nas substituições acima de 30% trouxeram teores de absorção de água satisfatório. E também a metodologia utilizada pode ser aplicada para substituições maiores do que 50%, além do estudo da possibilidade de utilizar esse resíduo em concretos. Aqui as diferenças que nós utilizamos no trabalho.